Olá! Hoje aqui no canal Psicologia Rosa nós vamos falar sobre a questão bastante séria e muito presente, infelizmente, nos dias atuais, que é a questão do suicídio. Toda semana nós ficamos sabendo de casos de suicídio. E aí não existe lá uma faixa etária específica para a gente dizer que está acontecendo só nessa faixa etária. Não, é em qualquer faixa etária. Então, dados entre 2014 e 2019, o suicídio no Brasil tinha aumentado em 28%. Nesse período, o levantamento que foi feito dizia ali que de 9,7 milhões de pessoas que tiraram a vida, que tiraram a própria vida, passou de 9,7 mil para 12 milhões e 4 mil pessoas. Então é muita gente. Só que nós tivemos aí dados que vieram, infelizmente, trazer a triste realidade desse número ter aumentado nesse período de pós-pandemia. Teve durante a pandemia bastante, sim. E quando não houve a questão do suicídio, da pessoa tirar a própria vida, houveram aí sequelas. E nós falamos já em um vídeo aqui sobre os diversos tipos de sequela. Só que hoje nós vamos falar como é que começa essa questão do suicídio. Muitas vezes as pessoas não levam a sério e falam assim, eu já ouvi falar, muitas pessoas dizerem, quem vai se matar não avisa. Avisa sim, ela dá vários sinais. E às vezes, quando adolescente, ele começa dando sinais, por exemplo, com a questão da automutilação, ele começa a se mutilar. É a canivete, é uma caneta, é uma faca, é o apontador da escola, ele começa a se queimar, muitas vezes ele corta o cabelo, queima o cabelo. Então começa ali um processo de automutilação. E aí o que é importante perceber, a família perceber? Porque veja, a fase da adolescência é uma fase natural de sair um pouco da família. Para ele se afasta um pouco da família porque ele vai procurar a turma dele, da idade dele, com as mesmas tendências, os mesmos gostos, as mesmas necessidades. Porém é importante a família ter esse olhar criterioso, como é que está esse afastamento? Como é que estão estas relações? Você sabe quem são os amigos do seu filho? Você sabe o que ele faz? Às vezes a criança, o jovem chega e vai e fica direto no quarto dele. E muitas vezes as famílias, cada uma com sua dinâmica, bom, já que ele está no quarto, ele não está incomodando ninguém. Às vezes está se incomodando a si mesmo. Às vezes ele está no quarto para não incomodar, porque ele não se sente pertencente à família, porque ele sente que a família não é um local confortável para ele, porque ele não consegue se abrir com os pais, ou por serem muito rígidos, ou por ele não acreditar que possa ter uma conversa mais íntima, mais franca, ele não sente essa liberdade, não se sente confortável, e às vezes ele se sente confortável em estar falando com um colega, ou às vezes nem com um colega. E aí o que ele busca muitas vezes? Ele busca a tecnologia, a internet. Nós tivemos vários momentos não tão distantes de jogos, Baleia Azul e outros aí, que induziram suicídio, jogos suicidas, jogos em que foram feitos a partir da internet e levou-se para as escolas com até afogamento, asfixia. Então essa é uma forma, hoje em dia, de se perceber esses diversos sinais da sociedade que nós vivemos. Então eu estou falando, nesse momento eu estou falando do jovem adolescente, que é uma fase natural de conflito entre a fase de criança para a fase de adolescente. Os hormônios estão mudando, eu tenho ali várias inseguranças, várias incertezas, eu não sei quem sou eu direito, o mundo não me compreende, todos nós passamos por isso. Mas existem outras situações que poderiam ser vividas de uma forma mais tranquila, depende de como ele foi criado, de como ele foi educado, que passam a ser muito sofridas. E ele não consegue conviver com esse sofrimento. Por exemplo, o término do primeiro relacionamento, primeiro amor. E ele fica muito deprimido, ele fica muito introspectivo. Então ele joga essas emoções todas para dentro dele. E ele não consegue falar. E esse momento é um momento que deve-se ter percepção de como é que está esse jovem. Ou ele altera o sono dele, ele fica muito tempo no quarto, ele passa a dormir demais. Ou ele não quer comer, ou ele come demais.
Essas alterações de comportamento, elas devem ser consideradas em todas as faixas etárias. Mas como a gente está falando nesse momento aqui de adolescente, o número de jovens entre 11 e 20 anos que tiraram a própria vida aumentou 49%, ou seja, quase 50%. Porém, a faixa etária maior é de 21 a 30. E por quê? De 21 a 30, né? Essa faixa etária também é uma faixa etária de transição. Transição de carreira, ele muitas vezes sai de uma empresa, vai para outra, ou ele acabou de fazer a faculdade, cursou uma faculdade, e ele quer saber se ele está apto ao mercado de trabalho, se ele vai ser aceito no mercado de trabalho. Às vezes ele está num relacionamento e ele pensa em casar, ou ele pensa em construir uma família, ou ele quer comprar um carro, ou ele quer ter ali uma promoção, ou ele precisa de sentir-se valorizado na empresa e ele não se sente, ou no seu meio social, ou ele está lutando para ter uma promoção, ou quer fazer um outro curso, uma pós-graduação, enfim, são momentos que ele está buscando a afirmação pessoal e profissional. Essa faixa etária aí, que nós falamos até os 30 anos, dos 21 aos 30 anos. Claro que cada família tem a sua especificidade, a sua dinâmica de vida, mas muitas vezes os pais não permitem que esses filhos vivam frustrações em casa. E aí quando ele vai lá fora e ele não consegue vencer um desafio, ele se sente impotente. E essa impotência faz com que ele se sinta ali um não capaz. Então, já que eu não sou capaz, eu sou uma droga. Se eu sou uma droga, eu não preciso viver. Se eu não preciso viver, eu vou acabar com a minha vida. Isso acontece nas faixas etárias mais elevadas? Acontece. Só que a sociedade hoje ainda não percebeu a grave situação do suicídio, da ideação suicida, das questões que estão ao redor da pessoa, possivelmente venha cometer o suicídio, ou seja, um suicídio em potencial. Às vezes, crises de pânico, crises em que ele não consegue saber por que é, de onde vem, ele não consegue localizar. Passou da hora, mas vamos lá buscar um tratamento psicológico. Vamos buscar ajuda com o psiquiatra e com o psicólogo. Nós temos aí as diversas UBS, nós temos o CVV em situações de extrema necessidade, nós temos pronto-socorros. Então é melhor buscar de uma forma preventiva, óbvio, do que uma forma ali no desespero. Mas ter esse olhar para o suicídio é muito importante. Suicídio por conta de separações, a pessoa sentir-se abandonada, sentir-se trocada, sentir-se não pertencente, não mais valorizada. A sua autoestima está tão comprometida que ela acha que não faz mais parte do mundo. Ela não vê perspectiva para a vida dela. Perspectiva pessoal, profissional, familiar, amorosa, afetiva, ela não vê mais nada. Já que ela não vê mais nada, ela entra num movimento de morte, de buscar o fim da própria vida. Claro que essa ideação toda, ela vem com um processo de doenças mentais. Um percentual muito grande de pessoas suicidas, já que tiraram a própria vida, elas tinham um histórico de doença mental. Então ali, essa doença mental, ela vem ali por N fatores. Depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, outras várias. Mas às vezes não é considerado pela família, porque a família acha que não é necessário procurar ajuda. E psicólogo, psiquiatra é coisa de louco. Ou é coisa de não ter o que fazer. Nós ficamos sabendo há pouquíssimo tempo, de um jovem que vinha apresentando sintomas de depressão e a família, infelizmente, acreditava de uma forma assim muito forte que na igreja o pastor, conversando com o pastor, ele iria conseguir tirar o demônio do corpo dessa pessoa. Conversou com o pastor. Ele já tinha tentado uma vez o suicídio, não tinha conseguido. Estava conversando com o pastor, sim, mas a família não admitia que ele estava doente, que ele precisaria estar procurando um psiquiatra, um psicólogo, para depois fazer toda essa questão, de como vai ser esse tratamento. A família também estar ali acolhendo essa pessoa de uma forma humanizada. O que aconteceu? Ele veio cometer o suicídio. Então a família colocou grades no apartamento, grades no banheiro, ele foi no chuveiro do banheiro e cometeu o suicídio se enforcando. Então quando a pessoa ela já
teve uma tentativa, já falou 1, 2, 3 vezes, fique atento. Em qualquer faixa etária, já falamos em outros vídeos aqui, que os 2 pontos principais que a gente tem, todas as faixas etárias, mas é na adolescência para a fase adulta e lá na fase mais velha. Quantos idosos se suicidam por eles não se sentirem mais úteis, não terem mais a família, se sentirem abandonados pelos filhos, não são mais pais presentes. Eles não precisam mais de mim. Então os filhos abandonam seus pais e os netos veem esse movimento dos próprios pais, também não vão visitar os seus avós. E quando vão assim, oi, tchau. Então esse velho, ele se sente órfão, se sente abandonado, se sente não pertencente, não útil, não necessário, para que eu estou vivendo? E aí ele comete suicídio com excesso de remédio, de medicação, com lençol, com pijama, com toalha de banho, com toalha de rosto, tá? Com asfixia mesmo, com travesseiro. Então é muito sério o problema de saúde mental no Brasil, no mundo, mas o problema é de suicídio. E aí nós temos, por obrigação, fazer um alerta, deixar um alerta. Preste atenção nos sintomas das pessoas que te rodeiam. Seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos. Como é que anda essa pessoa? Você tem conversado com ela? Ela se fechou ultimamente? Ela está muito introspectiva? Ela já falou em algum momento em tirar a própria vida? Esse jovem, ele está usando, qualquer que seja a temperatura, calor ou frio, roupas que cobrem todos os seus braços e pernas? Fique atento, perceba e procure ajuda o mais rápido possível. Saúde mental é fundamental. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.